Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes muito mais varonil. Tá? E como vocês podem ver, eu estou indo pegando sol direto. Cheguei em casa do trabalho agora, são quase 6 horas, e está pegando sol direto na minha cara, tem a sombra aqui. O que é esse sol de fim de tarde? Uma raridade na última semana, 10 dias. Esse ano choveu muito aqui, mas choveu muito, choveu para caralho. Né? Eu que não dirijo, vou com o meu guarda-chuvão, mas o pé e a barra da calça molha. Eu trabalhei aí, ó, uma semana mais, o dia inteiro com o pé molhado, o pé encharcado, a ponto de eu chegar em casa um dia desse, olhar para o meu pé e notar que estavam crescendo ali membranas interdigitais, igual ao do pé do pato, né? Já estava me adaptando, mas hoje saiu solzinho, talvez firme. E hoje, meus amigos, vamos abrir aqui, né? Cheguei do trabalho agora, suadão, cansado, já para, né? Dar aquela rebatida, chopp Ribeirão. E o assunto que eu vou falar aqui hoje foi um assunto que surgiu hoje, na hora de um cafezinho lá. Resolvi falar dele aqui. E é um assunto do qual eu tenho, assim, uma propriedade para dizer, né? Que são essas doenças da moda, né? Que a doença da moda hoje é o transtorno mental. A depressão, a ansiedade e as suas variantes aí. Esse assunto saiu lá e eu resolvi trazer aqui. Né? Para quem me conhece já desde sempre, desde muito novo, né? Se você perguntar para uma pessoa dessa, ele vai dizer que o meu comportamento, isso desde criança, adolescente, eles vão dizer que o meu comportamento sempre foi assim um tanto depressivo, né? Que eu sempre apresentei um quadro de depressão. Né? Não concordo com essas pessoas, elas diriam isso, elas dizem na minha cara, mas não concordo, porque para mim, depressão é aquele estado profundo, né? Abissal de melancolia que incapacita o sujeito, que deixa ele prostrado, que ele não fica minimamente funcional para trabalhar para nada. Isso para mim é depressão. Claro que eu posso estar errado, tá? Até porque hoje em dia existem os espectros, então talvez haja um espectro amplo da depressão, que é uma jogada médica farmacêutica, né? Em vez de você determinar exatamente ali o ponto de uma doença e medicar só nesse caso, você amplia, você transforma aquela doença num espectro, do mais leve, quase inexistente, ao mais pesado, e você medica todo mundo nesse meio. Mas enfim, né? Mas eu acho que depressão não é o meu caso. O que eu sempre fui, isso desde muito pequeno, foi triste. Né? Eu sempre encarei o mundo com uma certa tristeza. Tristeza sim, tá? Depressão nem tanto ou nem sempre. A tristeza para mim, eu estava pensando um dia desse, eu acho que ela nem é uma doença, um estado de ânimo, não. A tristeza para mim, eu acho que ela é uma espécie de visão de mundo. É uma perspectiva de realidade. Né? A pessoa que olha para o mundo sob o prisma dessa tristeza, né, ela percebe que as pessoas estão aqui, né, a maior parte da vida, o maior tempo que se passa na vida é com atribulações, é com apurrinhações, é com problemas a serem resolvidos, com privações, com dor, com sofrimento, e ela sabe que isso aqui vai acabar. Ainda que a maioria ache que acredita numa vida linda aqui, inconscientemente sabe que não tem. Não é? Então, a pessoa que olha para a vida da tristeza, ela fala, porra, mas para que essa merda? E nesse sentido, acho que eu sempre fui triste mesmo, né? No sentido da tristeza ser uma perspectiva de realidade. Claro, quando eu era criança eu não sabia disso. Eu era, mas não sabia, não tinha eu não tinha esse conceito, né, formado aqui. Eu não fazia essas filosofadas minhas. Filosofada é filosofia com pataquada. Mas se você olhar, pegar fotos minhas de criança, adolescente, fotos de aniversário, de primos, de família, fotos de almoço de família, Natal, eu sempre estava com a cabeça meio cabisbaixo, semblante meio sonombático, olhando para tudo aquilo ali como se realmente nada daquilo tivesse algum tipo de significação para mim, assim, né? Tá? Então, triste acho que realmente sempre foi. E na verdade, nunca liguei de ser triste, nunca liguei muito, tá? Eu sempre me dei relativamente bem com a tristeza. A gente sempre conviveu de maneira pacífica, uma espécie de uma guerra fria, tá? Um fica ali acoitando o outro, mas nunca nenhum aniquilou o outro, né? É como se fosse assim, um vírus que convive com você, por exemplo, o vírus da herpes, que é as bexiguinhas. Quase a população mundial inteira tem esse vírus da herpes, 98%, alguma coisa assim. Em algumas pessoas ele se manifesta às vezes, quando a resistência cai, em outras não, mas tem. Então você tem esse vírus para sempre.
Ele vai se manifestar quando você der uma brecha para ele, dá uma brecha imunológica no caso, ele se manifesta, fica ali uns dias, some, continua no teu organismo. E vocês convivem pacificamente. A questão da tristeza, acho que é isso. Né? E muitas vezes até, a tristeza foi produtiva para mim. Muita coisa do que eu já escrevi foi quando eu estava nesses períodos de uma tristeza, mas numa recidiva, né, de tristeza, estourou as vesículas da tristeza, e eu escrevi coisa muito boa nessa época aqui. Né? E além disso, assim, né, a diferença da tristeza. A tristeza, assim, não é uma coisa que me doía, nunca me doeu. Né? Às vezes, assim, eu ficava, mas nunca me doeu. Até aqui, uns 4 anos atrás, aí mais ou menos, né, 4, 5 anos, aí sim, aí eu comecei a desenvolver esses transtornos mentais, tá? A tal da ansiedade e talvez um pouco de depressão, mas mais ansiedade no meu caso, né? E ansiedade, meus amigos, ansiedade dói, tristeza não dói, né? Ansiedade dói, ela dói aqui, ela aperta, ela te dá taquicardia, você acha que você vai ter realmente um infarto ali, né? Ela dói, é uma coisa que você tem que fazer força para respirar. Já a tristeza não dói, pelo contrário. Né? A tristeza, às vezes, né? Pega naquelas noites de frio, mais chuvosas, a tristeza até aconchegava, né? No meu caso, estou dizendo por mim. Né? A tristeza era às vezes no moletom, numa noite mais assim solitária, chuvosa, úmida, né? Uma pantufa, um chazinho quente. Né? Já a ansiedade não, a ansiedade ela dói, ela é implacável, tá? Ela é intransigente. Então, quando eu cheguei nesse ponto, né? Desenvolvi um certo pânico também, um pouco de pânico. Fui lá procurar um profissional da área, um psiquiatra, né, para tomar ali uns remedinhos que me dessem quase alegria. Né? Não tenho essa pretensão de que um dia eu vou ser alegre, mas quase alegria. Né? Mesmo eu sendo contra, não tendo simpatia por esse tipo de medicação. Né? Para ver o ponto que eu cheguei. Mesmo não tendo simpatia, eu fui procurar. Né? E eu não tenho simpatia porque eu acho que acaba mexendo com a tua química cerebral. Pode consertar um lado, mas de repente deixa mais apático do outro, mais improdutivo, não sei. Mas lá fui eu. Né? Ela fez lá a consulta, fez aquela coisa toda, né? E ela falou, olha, a ansiedade, essas coisas, né? Não é um mal físico, é um mal realmente mental, né? É um distúrbio, um transtorno mental. Como, meu amigo? Não sei até que ponto também essa coisa eu concordo, porque a ansiedade é mental, né? Mas ela se passa no cérebro. O cérebro gera pensamentos que não estão muito de acordo com a realidade, pensamentos que te apavoram. O pensamento, ele não é físico realmente, mas o órgão que gera o pensamento, o cérebro, é físico. Então, na verdade, aí depois ela me falou, o que causa muitas vezes isso são desequilíbrios químicos. Aí eu já gostei mais, aí já é mais a minha praia, já é mais o que eu acredito. São desequilíbrios químicos. Você não produz lá um neurotransmissor em quantidade suficiente, uma serotonina, uma dopamina, uma ocitocina, sei lá. Né? E você tem que repor isso, né? Como você teria que repor uma insulina se você fosse diabético e assim por diante. Né? Então, nesse caso, realmente eu concordei. Né? Aí ela fez lá uma consulta, pediu uns exames, fez lá um escrutínio. E dos resultados que surgiram, eu produzo. Né? Para a minha idade, é sempre assim, para a sua idade o senhor está bem. Tudo quanto é médio prazo, a hora que entra para a sua idade, meu amigo, você já está desgraçado. Mas para a minha idade, a quantidade desses neurotransmissores que eu produzo estão dentro do padrão. Eu não tenho deficiência deles. O que acontece é o seguinte: não basta você produzir os neurotransmissores em quantidade adequada. Os receptores do seu cérebro têm que ser afeitos a eles. Esses receptores têm que grudar no que você produz. E pelo visto, a minha recepção estava baixa. A produção não, mas a recepção sim. Ou seja, os meus neurotransmissores, eles não estavam muito afeitos aqui, não queriam muita coisa com coisa, não estavam com tesão na serotonina. Então esse remédio que ela me deu, né, que eu tomo de manhãzinha, né, tomei uma dosagem muito mais alta no começo, hoje eu tomo a mais baixa possível, só para manter, né? Ele não é um repositor de serotonina, eu produzo. Ele vai aumentar a receptividade do meu cérebro ao que eu produzo. Uma espécie de um Viagra, né? Eu tomo e os meus receptores ficam atesoados, né? E vão ali, tá? Então, nesses 3 ou 4 anos que eu tomo esse remédio, tem hora que eu chego a pensar assim, que não sei se ele me ajuda ainda, né? Porque você vai tomando, e fala assim, será que ele está me ajudando? Mas assim, se também não está me ajudando, acredito que não atrapalha.
tá? Porque de vez em quando eu tenho aí umas recaídas, alguma coisa assim, né? Tanto que eu tomo esse normal, né? E ela me deu sempre uma receita de uma artilharia mais pesada. Ela fala assim, ó, se a coisa apertar, você toma esse aqui também junto. Raramente eu tomo, mas às vezes vai também. Então eu tenho sempre uns coringas ali na manga, né? A própria psiquiatra receita esses coringas. Num dia de maior aflição, eu me valho dele ali, dou uma acalmadinha. Muitas vezes eu penso em parar com esses assim e enfrentar isso de cara a cara. Encarar, eu sempre fui de encarar as coisas. Só que acontece, meus amigos, que de uns tempos pra cá, acho que depois até que meu filho nasceu, eu sinto que eu me acovardei frente a muitas coisas da vida. Não sou mais só eu tenho que me preservar de alguma forma, né? Eu me acovardei e fiquei com medo das coisas. Então, até porque não é só de neurotransmissores que muitas vezes a gente tem essa deficiência. Com a idade, então com quase 60, a testosterona está lá embaixo. E a testosterona que dá para o macho o espírito combativo. É o que dá para o macho a vontade de brigar. Não só a vontade, o prazer de brigar. Independente do resultado da briga, se ele bate, se ele apanha, a testosterona dá para ele o prazer da briga. E minha testosterona, para minha idade, é normal, mas é óbvio que já não é mais a mesma coisa. Então eu acho que essa falta da testosterona também me acovardou um pouco para a briga, né? Além de eu ter que me preservar, porque enfim, tem quem depende de mim ali, né? Mas assim, apesar de eu achar que está me ajudando ou não, acho que estão ajudando aí, estão me auxiliando a levar as coisas, a manter um mínimo de funcionalidade, né? Pelo menos para eu poder me aposentar, acabar de criar meu filho e etc. Tá? Então, na verdade, esses fármacos, esses ansiolíticos, né? Eu acho que no fim ajuda um pouquinho. Eu tomo e ele deve dar uma equilibrada. Mas, meus amigos, existe um ansiolítico, esse não é vendido em farmácia, que olha, para mim faz um efeito muito melhor, um efeito terapêutico, muito melhor e mais rápido do que esses que eu venho tomando aí ao longo desses anos. Que meu amigo? Esse aqui, é a cerveja. Se eu tomo uns dois desse aqui, o meu humor já muda da água para o vinho, da água para a cerveja. Tá? Duas dessas faz mais efeito do que uma cartela daqueles ansiolíticos ali. Então, talvez, meu amigo, o meu desequilíbrio não seja em relação à serotonina, né? Como de fato, acho que não é mesmo, essa recepção. O meu desequilíbrio talvez seja em relação ao álcool. Tem pessoas que precisam doses dessa de insulina, eu talvez do álcool etílico. E pensando assim, né? Vamos imaginar aqui uma doideira, né? Em tom de brincadeira, claro, de deboche, né? de ironia. Imagina então, se um belo dia a Organização Mundial de Saúde decreta que algumas pessoas realmente elas têm deficiência do álcool etílico no corpo. E que esse álcool etílico ele tem que ser prescrito para essas pessoas como um remédio. Né? E que se passe a fabricar cápsulas, drágeas, comprimidos, né? Contendo álcool etílico. É comprimido mesmo. O cara toma aquela capsulinha de álcool etílico e ele dá aquela arribada. Né? É absurdo, né? E por que eu estou reforçando que isso é uma brincadeira? Porque entra um doido aqui, vê, e vai ficar falando que eu estou falando para a pessoa substituir o remédio do médico por isso aqui, pela cerveja. Tá? Isso aqui é uma brincadeira. Hoje a gente tem que falar isso. Porque eu li um dia desse que diz que 30 e tantos % dos brasileiros são analfabetos funcionais. Né? Eles não entendem o que leem. Perto de 8, 9% apenas da população conseguem interpretar corretamente um texto. E quando diz texto, pode ser escrito ou um texto falado. Então 8 a 10% talvez entendam que o que eu estou falando aqui é uma brincadeira, do álcool virar um remédio em forma de pílulas. Tá? Então é uma brincadeira. Tá? E eu fico imaginando, né? Ele seria comercializado em várias dosagens, que nem qualquer remédio. O que eu tomo é de 5 mg, tem o de 10, o de 15, o de 50. Então tá lá, vem lá álcool etílico, meia latinha. Não ia 100 mg, né? A dosagem é 100 latinhas, meia latinha. Então ia ter o de meia latinha, de uma latinha, de 2 latinhas, até 5, 10 latinhas. A depender do déficit, né? Nessa substância no sujeito a ser tratado. Né? Aí o médico fala assim, você toma uma antes de dormir,
e uma antes de ao acordar, antes de ir para o trabalho. O cara toma e já vai mais assim, né? E, meu amigo, no trabalho, né, a vantagem é o seguinte, o cara ia mais legalzinho e não tem o bafo, né? Ninguém ia perceber que o cara tinha tomado ali um negocinho uma meia latinha, uma latinha, 2 latinhas, dependendo da dosagem, né? Eu falei assim, porra, mas azarão, não tem bafo, mas e o semblante? O cara fica caído, fala, não, meu amigo, uma latinha, 2 não deixa ninguém de semblante caído também não. Também tem isso, né? E de mais a mais, meus amigos, eu já trabalhei com professores, professoras sobretudo, que se medicavam com medicamentos tarja pretas pesados, realmente artilharia pesada, né? Poder nuclear. E essas pessoas, no café da manhã lá, acho que eles batiam a vitamina deles, banana, maçã, etc., e jogava lá um punhado de Lexotan junto. Aquela pessoa estava claramente dopada, ela andava assim, mas estava medicada oficialmente, né? Então, nessa minha elucubração aqui, se ele virasse, ele seria também a pessoa, o cara está lá, mas está medicado, E realmente, né, claro que é uma besteira que eu estou falando, né? Besteira não, é uma impossibilidade. Hoje em dia o álcool virá, mas é uma impossibilidade dentro desse mundo louco que a gente vive. É uma insanidade dentro desse mundo louco. Porque há não muito tempo atrás, começo do século passado até, por exemplo, até a década de 30, 40, a cocaína ela era comercializada em dragas, em farmácias, daí o nome drogaria. Né? E ela era usada para dor de dente, esse tipo de coisa. Né? O láudano, que é uma tintura à base de ópio, até o começo do século XX, também era comercializado em farmácias, livremente, como analgésico. Tá? Mas enfim, né? E outra coisa, né? Essa coisa do cara toma e fica. Já dizia o Humphrey Bogart, né? O rei do cinema noir, né? O mundo está sempre 2 doses abaixo. Como quem quer dizer? Ele tinha que tomar 2 doses para ele poder ficar no mesmo nível do mundo, para ele poder repor essa deficiência e de repente encarar aquele mundo ali, tá? Mas é claro, né? Isso não vai acontecer, enfim. E o mais interessante que eu acho, imagina a consulta. O médico vai lá, está constatado que o senhor tem deficiência de álcool etílico. O cara já, que bom. Vou receitar para você uma drágia ao dormir, ao mal acordar, na dosagem de uma latinha, tá? Beleza, doutor, beleza. Aí o cara lá prescreve a receita, que não sei o que, entrega. Aí o cara para assim, o médico vê que ele está com alguma dúvida, fala assim, o senhor tem alguma dúvida? Então, doutor, o senhor passou aqui o remédio tudo, mas assim, de fim de semana, vai amigo lá em casa, a gente gosta de se reunir, eu posso misturar com bebida? Aí seria o máximo, né? Posso misturar com bebida? Porque a preocupação do brasileiro, meu amigo, é essa. Acho que em outros lugares do mundo, o cara vai no médico, o médico prescreve, e o cara deve perguntar assim, olha, doutor, se eu tomar esse remédio, eu vou melhorar? O brasileiro não, o que ele pergunta posso misturar com bebida? Isso é fatal, né? E aquele que não pergunta é por vergonha. E o médico sabe que ele quer perguntar e o cara não está perguntando. É que o médico não fala mesmo só de sacanagem, né? Posso misturar com bebida? Seria assim, ó, né? E até me lembrou essa história do misturar o combinado de álcool com bebida, né? Uma amiga minha, faz tempo que eu não vejo, professora, gente boníssima, divertidíssima, né? Me lembrou a história dela agora aqui. Nem era para eu falar, mas acabei me lembrando dessa história agora. Ela, muito tempo atrás, mais de década, tinha os filhos pequenos, um já sabia ler, o outro estava aprendendo, eu acho. Hoje já são homens feitos. E ela foi com os 2 ao cinema de um shopping. Foram assistir lá um filme que era uma espécie de um spin-off. Spin-off, azar, não tá foda, spin-off. Havia uma novela na época, tinha um personagem cômico na novela, e esse personagem ganhou lá um longa-metragem. Era um filme brasileiro, portanto. E essa professora, loira, para não fugir ao clichê, ela, preocupada, né? Quando ela comprou o ingresso no guichê, ela falou assim, essa versão do filme é dublada? Era um filme brasileiro, né? Ela contava isso pra gente e ela mesmo morria de rir. Então parece o cara que ia perguntar, mas posso misturar com a bebida? Né? E é isso, meu amigo. Hoje as besteiras que eu tinha para falar eram essas, tá? Tá aqui, né? Um ansiolítico meu, né? E quando você acabar de ver o vídeo, caso você vá comentar, me faça esse favor, comente aí para você, qual é o remédio
que te dá alegria.